Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês que veio muito no meu coração. A semana passada eu fiz um vídeo para um grupo de mulheres falando sobre a beleza e assim, depois desse vídeo, como eu comecei a refletir em algumas coisas que eu já tinha ouvido, já tinha estudado, né? Ou seja, e conversado com muitas mulheres que certamente não só mas outras mulheres foram atacadas nessa coisa de autoestima, né? E quando eu digo de autoestima, eu digo de tudo, porque autoestima não é só autoimagem. A autoestima é uma coisa que se completa, né? Dentro e fora, interior e exterior. Mas a autoimagem, assim, nós mulheres somos extremamente cobradas quanto a isso. E às vezes eu vejo muitas pessoas em depressão, eu vejo pessoas realmente querendo desistir, eu vejo pessoas meio que se escondendo dentro de um baú com medo de não ser aprovada, ou de ser desaprovada, ou ser, na verdade, excluída de grupos sociais, né? Porque não está num padrão de beleza em que a mídia agora diz. Mas eu quero te contar uma história. Às vezes nós somos muito presas por falta de conhecimento. Quando eu era na época do feudalismo, as mulheres trabalhavam juntamente com o seu marido e ela tinha que colocar todos os seus filhos para trabalhar ali na lavoura e para trabalhar para a coroa, né? Então você imagina o peso dessa mulher, porque ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cozinhar, ela tinha que lavar roupa, ela tinha que educar os filhos e ela também tinha que trabalhar arduamente do lado do seu marido. Não havia ali diferença. E depois, ao passo desse processo, que não deixa de ser uma escravidão e uma desigualdade terrível, né? Econômica, uma desigualdade social, então essas mulheres e os casais em comum acordo, alguns tentavam, né, faziam de todas as formas para que não engravidassem, né? E quando engravidavam, elas tentavam tomar chás naquela época e muitas coisas para não ter o filho, porque ela sabia que seria mais um filho que seria escravo do senhor feudal. A verdade é essa. E aí a igreja, e depois o Estado, né? Que aí já estou falando de medieval, começa a perceber que eles perderam muitos soldados na guerra e havia poucos dizimistas para a igreja. E aí eles começam a obrigar as mulheres a terem relação sexual. A igreja faz, na verdade, um livreto e começa, tipo, reeducar os casais, e o Estado também começa a abrir mais prostíbulos juntamente com a igreja, né, para que se procriasse mais e tivesse menos homossexualismo, que naquela época era perfeitamente normal e acontecia. E agora para que as mães, as mulheres procriassem, porque precisavam de soldados, precisavam de homens para a guerra. Então a mulher, ela trabalhava junto com o marido, aí agora ela passa, como se não bastasse essa sobrecarga sobre a vida dela, agora também ela é usada como um acúmulo primitivo do Estado, né? Então agora ela gera filhos para o Estado, ela gera filhos, né, para que haja crescimento e econômico, e quem, na verdade, ganha com isso são as classes dominantes, e ela continua sendo explorada. Depois desse processo chega a manufatura, e aí não só os homens trabalhavam em casa, como ele colocava a mulher também para trabalhar, os filhos para trabalhar, e só o homem tinha direito de salário, a mulher não tinha direito de remuneração. Então sempre havia uma cobrança em cima de cobrança para as mulheres. E aí quando chega, e essas mulheres, que às vezes a gente vê, né, os homens dizendo que eles iam para os protestos, ou muitas pessoas falam muito do feminismo de uma forma também muito pejorativa, sem entender que essas mulheres muitas vezes elas iam protestar, elas iam para a rua mesmo, para reivindicar o salário do marido, reivindicar os direitos trabalhistas do marido, porque não tinha comida para os filhos, elas estavam vendo os filhos
realmente uma situação terrível dentro de casa familiar, as coisas faltando, um desespero econômico, e elas vão para a rua realmente reivindicar. Então elas não iam fazer bagunça, né? Muitas depois os maridos iam junto, mas quem ia para frente da batalha eram as mulheres, diz assim a história. E na Revolução Industrial, o que acontece? Era como se o Estado já explorou as mulheres de várias formas, e aí agora as mulheres começam a se impor, elas lutam também para estar trabalhando, para ter direito de ser remunerada, e elas começam a reivindicar, né, o seu direito de voto. E quando o Estado começa a perceber que realmente não tem como segurar as mulheres, eles realmente nos aprisiona de uma outra forma, percebe-se? Toda vez na história existe alguma coisa que vem tentando paralisar a mulher. E aí o que acontece? Essas mulheres, chega no Brasil a boneca Barbie, né? Que era uma boneca, uma boneca que tinha toda uma simetria perfeita, era alta, magra e loira. E esse era o perfil que eles criavam agora para as mulheres, né? Para priorizar a família. Esse era o representante de uma família, né? Eu quero dizer que na época medieval, na época passada, o importante que o homem procurava uma mulher para casar não era se ela era magra, gorda, bonita ou feia. Era, na verdade, se ela era uma dona de casa, ia ser uma excelente dona de casa, se era virgem, se tinha uma conduta, né? E a aparência dessa mulher nessa época era ser como a da Virgem Maria mesmo, né? Realmente ter uma santidade, ter aquela ingenuidade da Maria. Agora, com a Revolução Industrial, as coisas começam a mudar. Só que chega outra forma de nos aprisionar, né? Ele chega a Barbie, e aí agora essa boneca, ela começa a representar a mulher. Fora isso, também tem um artigo que eu quero ler para vocês, que é no Brasil começa a vir, imagina, mulatos, negros, índios, e aí começou a escurecer a pele no Brasil. E aí também não queria que isso acontecesse. Aí eles começam a trazer o que? Os italianos, porque eles queriam clarear a terra. E aí passa-se de novo a mexer, tipo, no nosso estereótipo, né? Porque nós somos de cabelos pretos, cabelos crespos, a pele mais queimada, e na verdade isso era uma outra forma de discriminação e de ridicularização. E aí diz assim: a moda da loira ganharia força logo depois da proclamação da República por diferentes razões. A princípio, pelo ideal do branqueamento das elites, incomodadas com o mulatismo da população. A seguir, graças à chegada massiva dos imigrantes estrangeiros, os alemães, sobretudo, considerados exemplares modelos de eugenia. Por fim, pelas teorias arianas, que conquistaram parte dos intelectuais brasileiros. Essa crença comum que o clareamento da pele aproximaria o Brasil de certa melhoria de raça, responsável em última instância pela construção do progresso nacional. Em tal cenário fica fácil entender a valorização social das mulheres claras. Quem não era branca tratava de parecê-lo, com o auxílio de pós, pomadas brancas e cabelos tingidos. Revistas femininas recomendavam às mulheres protegerem-se do sol antes de sair de casa, evitando a todo custo os aspectos grosseiros e a cor feia resultante do bronzeamento. A beleza natural não estava associada pela pele dourada, mas as faces rosadas, né? Gustavo Barroso ele utiliza isso num romance de Mississippi, e ele retrata os efeitos da moda da loira na literatura. Para mal de seus pecados, seu coração se inclinou por Dona Almerinda. Tudo sedução daquela beleza física até certo ponto estranha numa terra de morenas. O ouro dos cabelos e a safira dos olhos, a pele de pêssego que dava vontade de morder. Ou seja, cada vez mais a beleza da mulher era estereotipada. E aí começa a se vir, quando chega a Barbie, na Revolução Industrial no país, chega também os equipamentos de ginástica, chega também agora
os bronzeamentos, as maquiagens, as mulheres já usavam, desde 1929, elas já usavam batom, né? Na história também, né? No Egito eles já usavam, as hebreias, as israelitas também se maquiavam, mas agora na era industrial chega tudo novo, mas porém também chega uma cobrança, né? Agora, se você não está nesse padrão, se você não tem o corpo da Suzy, se você não é loira, se você não está estereotipada da forma que a mídia agora exige, a culpa é sua, porque hoje tem ginástica, hoje tem bronzeamento, hoje tem cremes, hoje tem shampoos, hoje tem tinturas, e assim que até hoje a mídia faz, né? Existe um livro maravilhoso da Naomi que ela fala exatamente isso, o mito da beleza. E ela começa a dizer sobre vários e vários cremes, como assim essa indústria cresce a cada dia mais, mas sendo sempre nos ridicularizando, nos inferiorizando. Quantas mulheres deprimidas porque o cabelo não é liso, quantas mulheres deprimidas que não tem, né? Você imagina, simetria, porque tinha tanto de busto, era uma miss, né? Era tanto de busto, tanto de bunda, tanto de cintura e tanto de coxas. Existia, na verdade, uma medida certa, e se você não possuía aquela... como a gente fala, né, sobre a cintura pilão, você era feia, você era considerada desvalorizada, e é nisso que a gente vive até hoje. Nós somos aprisionadas, a mídia, a pressão social parece que quer colocar, na verdade, condutas e estereótipos em nós que não somos capazes, né? Existem, cada um tem sua formação no corpo, seu sistema ósseo, né? E tantas outras coisas. E nós precisamos realmente entender o que, na verdade, tem por detrás de tudo isso. E por que eu estou dizendo isso? Para que você não fique em depressão, para que você não fique nos legados do diabo, achando que você é feia porque a sua unha não cresce, que você é horrorosa porque o seu cabelo é cacheado, porque o seu cabelo é liso, porque o seu cabelo não é loiro, porque o seu cabelo não é castanho mel. Então, aprenda a olhar para você e se valorizar, porque a Bíblia diz de beleza, quando o próprio Deus, ele fala de beleza, a beleza para Deus significa criação, a criação que ele tudo criou, ele criou e no sétimo dia ele diz o quê? Que era tudo muito bom, né? Muito bom aquilo que ele fez. Eu acho tremendo que eu lido com cachorros e às vezes cada raça que chega eu falo, meu Deus, é diferente, o Samoeda é completamente diferente do Bernese, o Bernese é totalmente diferente do Yorkshire, do Poodle, e cada um tem um detalhezinho de uma sobrancelha, um olhar, uns cílios, uma boca diferenciada, e eu fico olhando a beleza de Deus. É para isso que o Senhor está nos ensinando, a beleza. Deus tem uma beleza para minha vida. Por que eu digo isso? Porque muito tempo eu fui aprisionada também, por causa da gordura, por causa da minha cara, assim, eu sou bochechuda, por causa do meu cabelo, só que depois de tantas vezes o diabo determinar, né, que eu claramente acho que ele determinava até quanto tempo eu ia ficar dentro de um quarto, me sentindo feia, me sentindo horrorosa, com vergonha, tentava colocar aquele jeans número 38, né, com 30 e poucos anos de idade, não dá, né, eu tinha um corpo com 17 anos, agora com 30 anos muda muita coisa, né, muita coisa mesmo. Para quem passou dos 30 sabe muito bem o que eu estou dizendo, nosso corpo começa a ser modificado. Mas essa mídia diz assim, olha, se você não tem, a culpa é sua. Você que tem que se virar, tem estética, tem cirurgia, tem isso, tem aquilo. É você que não se cuida. Então, ainda traz uma culpabilidade sobre nós, né? O homem começa a olhar e as pessoas começam a cobrar. Mas eu quero te dizer, entra na beleza de Deus. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, diz assim, também a vestir com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas de couro da melhor qualidade, eu a cingi de linho fino e a cobri de seda, também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço, coloquei um pendente em seu nariz,
brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentava da melhor farinha, de mel, azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor. Mas você confiou na sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Ou seja, tem uma beleza, e aqui eu provo e eu vejo quanto Deus se importa sim com aquilo que nós vestimos, né? Tá dizendo que é o puro linho, que era de prata e de ouro, ele coloca braceletes, ele coloca brincos, ele coloca no nariz, que na verdade, pela história, as judias usaram muito pouco, era mais as egípcias que usavam, mas aqui Deus colocou no nariz a joia, colocou, enfeitou, colocou braceletes, colocou colar, colocou uma coroa de ouro na sua cabeça, ou seja, ele adornou ela. A beleza dele é a criação dele. A beleza de Deus não está no objeto, mas está na sua integralidade. Queridos, aqui ele é completo, é isso. O Senhor quer nos tratar e nos ver de uma forma holística, ou seja, corpo, alma e espírito que tem que estar em equilíbrio. E sabe, não adianta às vezes você está bem numa área, mas sempre o diabo te pega na área da beleza. Que você encontre, eu tive que encontrar. E queridos, que o mundo fale que eu sou feia, que falta isso, que falta aquilo. Eu me acho linda, porque eu descobri que a minha beleza vem do Senhor, né? Às vezes não tem aquelas pessoas, eu lembro que na minha igreja tinha uma bispa, a bispa Helenice, ela era muito usada assim, né, na Renascer, e assim eu achava ela tão bonita, eu achava ela, e um dia eu fui ter aconselhamento com ela, eu cheguei bem pertinho assim, né, aí eu fiquei olhando, eu falei, caraca, ela é baixinha, ela é gordinha, né, ela é meio estranha, e eu sempre a vejo ela como muito, muito, muito bonita. Sabe o que é isso? É a beleza do Senhor. Sabe o que é isso? É a sua identidade, porque essa mídia, ela começa o quê? Tirar a nossa identidade, percebe? Você é brasileira, mas você não pode ter a beleza do seu país, você tem que ter uma beleza europeia, você tem que ter uma beleza americana, não, né? E quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vê que tem muito problema de identidade o Brasil, né? Nós sempre olhamos pro europeu, nós sempre olhamos pro de fora, nosso referencial foi a coroa chegando aqui, os portugueses trazendo a sua cultura, né? Depois vieram outros e outras nações. Queridos, em nome de Jesus, não deixe o diabo mais te aprisionar, se arrume. Arrume seu cabelo, faça uma maquiagem, use um bom perfume, use ornamentos, exatamente como o Senhor está dizendo aqui, sabe? Se cuida mesmo e não espera que o outro ache ou não ache, se curta, porque você é a criação de Deus, porque a beleza do Espírito Santo está em você, você é morada do Espírito Santo. Então, que essa sua identidade, esse seu encontro real, você entendendo que essa beleza é estereotipada, que a mulher sempre colocaram um peso sobre a mulher, e isso na verdade é algo incomum, né? Existem coisas que assim é irrevogável, mas que você possa olhar para o Senhor teu Deus e entender que o Senhor tem uma identidade, o Senhor tem uma beleza e o Senhor tem um alicerce para a sua vida, em nome de Jesus.